Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos a partir de agora mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Vale lembrar que ainda, obedecendo às diretrizes dos órgãos sanitários, estamos promovendo o distanciamento social como forma de segurança à saúde física de cada um de nós e de todos aqueles que frequentam nossa Casa Espírita. Em virtude disso, as exposições doutrinárias e os demais trabalhos doutrinários da Casa Espírita Fraternidade estão acontecendo ou sendo transmitidos através de suas redes sociais. Para hoje, como já é de costume, iniciaremos com uma breve irradiação antes de passarmos à nossa exposição doutrinária. Para tanto, contamos com o auxílio dos nossos irmãos que agora nos assistem para irradiar, através de um sentimento de fraternidade, de caridade, de amor ao próximo, através de bons pensamentos, todo auxílio que consigamos levar àqueles que necessitam neste momento, física ou espiritualmente, de uma prece. Então, convidamos a todos os irmãos para que a partir de agora possamos nos unir em prece. Pai de infinita misericórdia e piedade, nós te agradecemos por tudo que tens trazido a nós, por tudo que a todo instante nos entrega, espiritual e materialmente. Mas lembramos, Pai, como eternos pedintes, de rogar por aqueles que talvez não tenham muitas vezes a mesma oportunidade que nós temos. Sabemos, Pai, que cada um carrega o fardo que precisa carregar e cada um tem o que precisa ter de acordo com o seu merecimento. Mas ainda assim te pedimos, Pai, olha por aqueles de nós nessa humanidade que passa por momentos tão difíceis e que precisam do teu amparo, da tua misericórdia, da tua piedade, da tua luz, da tua força, da saúde espiritual que chega a cada um de nós pelos benfeitores espirituais, mas que emana de ti, Senhor. Senhor de tudo, de todos, deste universo infinito, do qual não temos ideia do tamanho. É a ti que rogamos, Pai, bem como ao amado Jesus e a todos os bons espíritos, que possam encontrar a todos aqueles que neste momento sofrem de males físicos ou espirituais, nos seus leitos, em seus próprios lares, nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais da terra, do espaço. Sejam irmãos no plano físico, sejam irmãos nossos no plano espiritual, precisando de teu auxílio, que possam encontrá-lo através de um irmão benfeitor, que possa levar a esses irmãos a tua grandeza e a tua infinita bondade. Auxilia-nos, Pai, em nossas dores, tenha misericórdia de nossas faltas e ampara-nos para que a nossa caminhada possa ser cercada de luz e paz, que possamos dar os passos necessários, sempre em busca de Ti, guiados por essa doutrina de luz, pelo Evangelho de nosso irmão maior, e por Ti, Pai, infinitamente justo e bom. Que assim seja. Então, irmãos, agora passamos à exposição doutrinária de hoje. Que tenhamos todos ótimos momentos de reflexão a partir de agora, à luz de nossa doutrina espírita. Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição da Casa Espírita Fraternidade. Hoje com o tema Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Essa frase, ela está
contida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Mas nos deteremos aos itens 11 a 17 deste capítulo, os quais abordam sobre os escândalos. Para melhor compreensão do que será elucidado, faremos a leitura do que Jesus disse. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor que ele se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem ao fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os bem longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou só uma mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. São Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 11 e também no capítulo 5, versículos de 29 a 30. Essa passagem do Evangelho, se tomada ao pé da letra, ela causa uma certa estranheza, mas ela é muito significativa. Inúmeras vezes, Jesus se utilizou de expressões fortes e rigorosas em seus ensinos. Usava de uma linguagem figurada, metafórica, a qual não ia somente a razão, mas, acima de tudo, permitia ir ao coração, além de proporcionar reflexões àqueles que o ouviam. Mas o que significa escândalo? Do grego escândalo, pelo latim escândalo, é a armadilha que se põe no caminho do inimigo para fazê-lo cair. É aquilo que dá o que falar, que causa indignação por ser contrário à moral, à honestidade, aos bons costumes, à justiça, às leis, etc. No sentido espiritual e moral, é todo obstáculo que, com a sua conduta, uma pessoa pode representar para a vida ou a moralidade de outras pessoas. Joana de Anjos, no seu livro O Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, nos elucida que tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Reportando-nos ao Evangelho na acepção do Cristo, escândalo é muito mais abrangente, não sendo apenas o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O livro Luz Imperecível da União Espírita Mineira nos esclarece que há também o escândalo com conotação positiva, que é aquele que vem contra as ideias consideradas como normais ou verdadeiras. Quando Jesus afirmou: amai os vossos inimigos, cometeu um escândalo, pois propôs um procedimento diferente do que era normal naquela época. Os escândalos positivos também são frequentes, porque por misericórdia do Pai, a Terra sempre recebe a presença de espíritos evoluídos, exemplificando o que é certo ou errado. Foi assim com as ideias de muitos, como Moisés, Sócrates, Jesus, entre outros.
Mas nos deteremos aqui ao escândalo que resulta de uma má ação. Esse é sempre o resultado efetivo do mal moral. Embora ele esteja abafado, escondido, camuflado, ele não deixa de ter repercussão ante as leis divinas. Muitas vezes um crime é cometido e mesmo com o passar dos anos, não ficamos sabendo quem o praticou. Deixou de existir o crime? Não. O escândalo foi feito, o mal foi praticado. A ocultação não tornará a pessoa que praticou o mal menos responsável pelo ato. A afirmação de Jesus não se refere somente aos escândalos públicos, mas também os que resultam das imperfeições humanas. Ele se refere principalmente àquilo que nós fazemos e acabamos desequilibrando a harmonia íntima. Convém também salientar que não erramos somente através da execução dos nossos atos, mas erramos também através dos nossos pensamentos. E todo pensamento mau, mesmo não exteriorizado, contraria a lei divina, que é a lei de amor. Portanto, não basta frearmos atitudes menos dignas, se no pensamento damos livre curso a elas. Mas por que cometemos escândalos? O escândalo, ele nada mais é do que o tropeço ou erro ou uma ação má. Se pensarmos que fomos criados simples e ignorantes e que o mal nada mais é do que o fruto dessa ignorância, ou seja, o mal é o resultado direto da nossa imperfeição, compreenderemos que com propriedade Jesus colocou-nos apenas em nossa condição de seres em evolução, onde agir de forma desarmônica com as leis divinas expressa, na verdade, o livre-arbítrio que nos foi dado para traçar o próprio caminho, sendo que o destino é o mesmo para todos, alcançar a perfeição. Como somos livres para escolher, é lógico que nossas escolhas estarão em conformidade com o grau evolutivo de cada um. A visão curta da imperfeição nos levará a escolher a porta larga, e é a que no primeiro momento nos oferecerá menos sacrifício. Criamos mecanismos de justificativa para a nossa tomada de decisão, baseado naquilo que nos é conveniente, sempre nos dando razão. Dessa forma pensamos, se eu não tenho dinheiro e ele tem de sobra, vou roubar, ora, não vai fazer falta para ele. Aquela mulher, ela disse que aceitou a propina, porque precisava do dinheiro para a cirurgia da filha. Quem não tem uma justificativa para seus erros? Realmente, cometemos erros na nossa trajetória terrestre, porque usamos mal o nosso livre-arbítrio. Porém, permanecer no erro seria optar pela estagnação e afirmar a própria ignorância. Nesse nível evolutivo em que nos encontramos, a única forma de reagirmos, de mudarmos de atitude, é dessa forma, nos chacoalhando por dentro. É o nosso analfabetismo perante a vida que faz com que nós pratiquemos o mal e até mesmo a nossa inexperiência. No momento em que escolho o mal como regra para a minha vida, é porque eu acho que aquela atitude, aquele conceito irão me fazer feliz. E o mal se concretiza diante dessa visão imperfeita de Deus, da sua misericórdia e até mesmo da nossa visão errada de nós mesmos. Jesus afirmou que é necessário que o escândalo venha. Isso deve ser analisado com naturalidade, pois tendo o indivíduo a faculdade de escolher, nem sempre escolhe bem. Em consequência, surgem os escândalos negativos, sempre decorrentes da imperfeição do ser humano. Os homens, ainda tendo expiações sobre a terra,
punem a si mesmos pelo contato dos seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Logo, os escândalos, sejam positivos ou negativos, eles constituem pontos de referência da evolução, porque quando negativos, eles alertam-nos. Se positivos, convocam-nos às mudanças na quebra da rotina para melhor. Mas porque Jesus disse, mas ai daquele por quem venha o escândalo? Escândalos não nos têm faltado. A cada dia mais um, e cada um mais escandaloso do que o outro, provocando muita dor e sofrimento. No mundo inteiro surgem escândalos mais variados, cada vez mais chocantes, quer sejam individuais ou coletivos, perpetrados por pessoas das mais diversas classes, inclusive governantes ou grupos destacados. Mesmo diante de tanto progresso intelectual, tecnológico e científico, ainda nos deparamos com tanto barbarismo, o que nos desafia a capacidade de suportar e superar esses fatos para que tenhamos uma compreensão melhor desses fatos. E é de fundamental necessidade que estudemos as leis naturais, recorrendo ao Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec explica tão claramente na terceira parte as leis morais. É natural que na Terra, morada de espíritos rebeldes, difíceis de entenderem o verbo amar, haja os erros, as maldades, os equívocos, as omissões, fruto dos vícios e das imperfeições do ser humano. Necessário, pois, que essas transgressões da lei divina se mostrem, se revelem, para que possam ser conhecidas também nos seus efeitos, a fim de serem combatidas. Contudo, devido à imperfeição moral do ser humano, a evolução se procede lentamente, por ela ser realizada primeiro internamente pela vontade do ser. Ninguém é violentado no seu querer para corrigir-se, porém todos estamos sob a lei de causa e efeito. E mais cedo ou mais tarde sofreremos as consequências do ato praticado e não nos libertaremos enquanto não quitarmos a dívida, seja pelo amor ou pela dor. Assim, quando estivermos na pátria espiritual e depois de examinarmos o filme da nossa vida, gravado na própria mente, reconheceremos as faltas que nos fizeram escravos. E como não basta o arrependimento, sendo necessária a reparação, ou seja, o resgate por nossa própria consciência, pediremos uma nova oportunidade através da bênção da reencarnação. E sob o véu do esquecimento, começaremos uma nova jornada aqui no plano físico. Mas há criaturas que permanecem com a consciência culpada pelo desvio da lei e impõem a si mesmo o mal que a outrem fizeram. Por isso, ocorre nas reencarnações em que o indivíduo vem com deficiência física ou mental para sentir o que fez aos outros, aprender os efeitos do mal, mas também como uma oportunidade de não reincidir nas mesmas faltas de outrora, proporcionando assim períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade futura. No entanto, sabemos que não há necessidade disso, pois podemos resgatar nossos débitos através do amor. Quando Jesus disse, a vossa mão for motivo de escândalo, cortai-a, o que isso significa? Nossas mãos, como instrumentos de trabalho, elas necessitam ser direcionadas para a realização de obras boas, que tenham confiabilidade e verdadeira disposição daquele que as executa. Caso contrário, Jesus nos alerta que seria preferível não tê-las a utilizá-las para cometer o mal.
São palavras que literalmente nos chocam, mas é preciso ir além da letra, entender o que realmente o mestre quis ensinar e que significam que, se nós utilizarmos quaisquer dos nossos valores, dos nossos instrumentos, das nossas competências, dos nossos recursos para praticar o mal, a gente está sendo motivo de escândalo. É preferível então não ter esse recurso, abrir mão dele a praticar o mal. Que precisamos extirpar as causas que nos fazem cometer o mal, arrancar de dentro de nós as plantas que o Senhor não plantou, frutos do nosso orgulho e do nosso egoísmo, que nos leva a querer tudo para nós, seja por quais meios, seja por quais lesões provoquemos nos outros. Aqui nós podemos citar como exemplo uma pessoa viciada no álcool, que ela, não sabendo lidar com a situação, é necessário, para que ela deixe do vício, retirar da casa toda a bebida que ela possa encontrar. Muitas vezes há pessoas que, para não enfrentar determinada situação, elas preferem evitar para que o pior não aconteça. Então nós temos que cuidar, para extirpar esses males que nós trouxemos dentro de nós, tentando nos melhorarmos no dia a dia. Muitas vezes nós nos decepcionamos com certas atitudes, nos chocamos com o que vivenciamos aqui nesse mundo e gostaríamos de habitar um mundo melhor. Sabemos que nossa morada atual é num mundo de expiações e provas onde o mal ainda impera, mas já estamos numa transição para um mundo de regeneração. Se quisermos fazer parte desse novo mundo que se aproxima, precisamos extirpar o mal dos nossos corações. No Livro dos Espíritos, na terceira parte que elucida as leis morais, no primeiro capítulo, encontraremos a elucidação sobre o bem e o mal. E nos diz que o mal é tudo que nos afasta de Deus e o bem, tudo que nos aproxima de Deus. Precisamos então ver quando que nós estamos fazendo mal e quando estamos fazendo bem. E onde vamos obter essa resposta? Dentro de nós. Porque a lei de Deus, ela é íncita em nossa consciência. Necessitamos fazer essa viagem interior, nos questionando se o que eu vou fazer é certo ou errado. Se o que eu estou pensando é do bem ou é do mal. Assim irei diferenciar uma coisa da outra. No recesso do nosso ser, em silêncio, ouvindo as vozes íntimas, ouvindo a voz de Deus dentro de nós, buscarmos o Deus íntimo que todos trazemos. O bem, ele é íncito na natureza humana. Sabemos que temos o livre-arbítrio, temos a nossa liberdade de escolha, e essa liberdade ela vai aumentando, assim como a nossa responsabilidade aumenta conforme novos conhecimentos são adquiridos. Se permitirmos que vícios, tendências negativas alimentem nossa intimidade, daremos guarida ao mal e incidiremos em erros e esses poderão ferir nosso semelhante. O erro, ele faz parte da nossa ignorância, mas à medida que temos a oportunidade de acordar e não despertamos, responderemos pela ignorância que estamos provocando. Temos de aprender com o erro, aproveitar a experiência e seguirmos em frente. Isso faz parte da evolução. O escândalo, ele é um mal moral. Esse mal, ele está dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração. Ele está em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, na nossa fala, no que estamos emitindo, na nossa maneira de agir. Estamos num momento decisivo, de grande relevância ao planeta Terra, de uma transição que representa uma oportunidade imperdível que não podemos adiar, pois visualizamos um mundo melhor, um mundo de regeneração tão sonhado por nós e já há provas disso. Não devemos ser instrumentos de escândalos,
mas estarmos em consonância com os preceitos cristãos, seguir o Evangelho de Jesus para que não sejamos punidos. O tempo urge, mas a nova morada exige habitantes cônscios de seus deveres, de pessoas que vislumbrem o bem no coração, que pratiquem a lei de amor como Cristo nos legou. É nesse momento atual de crise que necessitamos com mais intensidade fazer nossas reflexões íntimas, pois estamos sendo testados, colocados à prova em nossos valores, nossos conhecimentos, nossos sentimentos, nas nossas ações. É imprescindível que a evolução aconteça e, para tanto, precisamos fazer a nossa reforma íntima. A Terra clama: evoluam, irmãos. Somos retardatários, reencarnamos inúmeras vezes, mas por recalcitrarmos no erro, falimos e por isso ainda nos encontramos neste patamar. Mas temos oportunidade de trabalhar, obrar, seguir em frente, caminhar, evoluir. Sempre somos assessorados por benfeitores espirituais. O Pai jamais nos deixa sem alento. Vigiemos nossos pensamentos, façamos nossas preces nos conectando com o alto. Não percamos a fé e a esperança. Agradeçamos a Deus por termos sido escolhidos como testemunhos para vivenciar esse momento atual em que a nossa Mãe Gaia expurga o mal para poder ascender ao mundo de regeneração. Sigamos os ensinamentos que o Mestre nos ligou, assim os escândalos não terão mais lugar em nossos corações e caminhemos confiantes para a nova morada preparada com todo o amor pelo Pai Maior. Muito obrigada por essa oportunidade e que o Pai de amor e de bondade nos envolva em muita luz e paz. E que assim seja. Irmãs, irmãos, assim encerramos mais uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Pedimos agora, mais uma vez, a companhia dos irmãos e das irmãs para uma prece de agradecimento ao nosso Pai pela oportunidade concedida. Querido Pai, apenas te agradecemos neste momento pela oportunidade que tivemos de reflexão à luz de nossa amada doutrina espírita e através do Evangelho de Jesus em mais este momento de ensino, de aprendizado, de aproximação a Ti, nosso Pai e Criador. Permita, Pai, que as reflexões deste momento de exposição doutrinária possam nos auxiliar em nossas escolhas, em nossos passos, em nossa caminhada. E que Tu, Pai, possa nos acompanhar através desses bons amigos espirituais que permites estejam junto de nós, a nos proteger, a nos cuidar, a nos mostrar o caminho. Que Tua luz se faça a cada um de Teus filhos, neste e em todos os mundos habitados deste universo. Que assim seja. E assim, queridas irmãs, queridos irmãos, encerramos mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizado, onde juntos tivemos contato com nossa doutrina querida. Que possamos, em outro momento, estarmos mais uma vez reunidos pela luz dessa doutrina, pelo amor do Cristo, pela piedade de Deus, aprendendo e refletindo juntos. Que assim seja.